A paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Pode abrir em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos dar uma passeada aí no livro de Ruth. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos, de estar trazendo uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo, sobre decisões que transformam a nossa história. Decisões que transformam a nossa história. E eu gostaria de começar lendo esse versículo apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, porém, Ruth, não me inste, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, durante a nossa existência, nós sempre estamos a todo momento tomando decisões. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, mas o fato é que sempre nós colhemos os frutos desses acertos, desses erros, dessas decisões. Os erros, os fracassos e acontecimentos ruins, muitas vezes nos deixam marcas, nos deixam feridas, mas o fato é que todos os dias, nós estamos fazendo escolhas. Nós sempre estamos nos deparando com situações em que precisamos tomar decisões. E as nossas decisões, elas implicam em atitudes. O som tá bom para vocês, amados? Tá bom? Glória a Deus. Está muito gritado, não? Então tá bom. Amados, as nossas decisões implicam em atitudes. Atitudes que vão evidenciar a minha escolha. Tomar decisões é assumir novas posições e o risco também que isso implica. Uma decisão é algo que pode impactar a minha, a sua vida para sempre. Muitas pessoas, eu vejo por aí, elas querem viver algo novo em suas vidas, mas elas querem permanecer nas velhas atitudes, nos velhos hábitos, nos velhos costumes. Muitas pessoas querem viver algo extraordinário, mas elas não querem sair do ordinário. Elas até têm vontade, elas até têm desejo de mudar, mas não têm atitude para fazer diferente. Não basta, amados, ter vontade de mudar. É preciso ter atitudes que evidenciem essa sua vontade. Existe uma distância que precisa ser percorrida entre a vontade e a concretização dela. E esta noite eu quero olhar para a história de Ruth e tirar algumas lições para a nossa vida. Tirar algumas lições para nós nesta noite. E para que você entenda aonde eu quero chegar, talvez você não conheça a história de Ruth, mas se você olhar para o capítulo 1, no início do livro,
você vai ver que diz a palavra que um homem chamado Elimeleque, ele decide sair da sua cidade. Sair de Belém de Judá com sua esposa Noemi e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E este homem decide então ir para a terra de Moabe. Uma terra pagã, uma terra que não fazia parte do povo de Deus, de pessoas que adoravam e cultuavam a outros deuses. Elimeleque, ele tomou uma decisão errada. Uma decisão que afetou não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Uma decisão errada, amados, ela pode impactar não só a sua vida, a nossa vida, mas uma decisão errada pode impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E aqui eu quero abrir um parêntese. Dentro do contexto de igreja mesmo. Um exemplo de decisão errada que muitas vezes eu vejo. Quando uma pessoa, quando o irmão, ele decide muitas vezes mudar de igreja. E eu não estou falando aqui de pessoas que mudam por motivos legítimos, como uma mudança de cidade, de bairro, por exemplo. Eu estou falando aqui de pessoas que decidem mudar por motivos banais. Muitas vezes por não ter humildade, por ser orgulhoso. Muitas vezes pelo fato de ter sido confrontado. Muitas vezes muda de igreja, toma essa decisão errada, porque as coisas não foram feitas do jeito que aquela pessoa desejou. Abandona muitas vezes o ministério, abandona muitas vezes a igreja. Não quer ser confrontado, não quer ouvir uma opinião contrária. E muitas vezes essa decisão tomada afeta não apenas a vida dessa pessoa, mas afeta a vida da família, afeta a vida dos filhos. Eu já vi casos em que os filhos se desviam por conta dessa decisão errada. Até mesmo a própria pessoa que tomou, às vezes, essa decisão acaba no final se desviando. Então, uma decisão que afeta toda a família. Elimeleque, ele toma essa decisão errada. A decisão de sair da sua terra, do meio do povo de Deus, do meio do povo da promessa, do meio do povo escolhido pelo Senhor, para estar no meio de um povo pagão. E essa decisão, ela trouxe consequências desastrosas para ele, para seus filhos, para toda a sua família. Porque diz a palavra que Elimeleque morre. Mas meu foco aqui não é Elimeleque, não é a decisão errada que Elimeleque tomou. Mas meu foco aqui é as decisões de Ruth. E diz a palavra que depois que Elimeleque morre, Noemi fica só com os seus 2 filhos. E diz a palavra que eles se casam com mulheres moabitas. O nome de uma Orfa e o da outra Ruth. Mas diz o texto que esses 2 homens, eles também morrem. Por conta das decisões do seu pai. E diz a palavra que depois da morte dos seus filhos, Noemi, ela decide voltar para a terra de Belém de Judá. E diz a palavra que Orfa, sua nora, se despede da sua sogra e decide não seguir a Noemi. E sim continuar na sua terra, na terra de Moabe, com o seu povo, com os seus deuses, com as suas crenças. Porém, Ruth, ela decide seguir a sua sogra.
decide abandonar o seu povo pagão, decide abandonar os seus deuses, decide abandonar as suas crenças pagãs. E ela diz então para Noemi: não me impeça de te seguir. Pois a partir de agora, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E nessa noite, então, eu quero falar sobre as decisões que Ruth tomou e que mudaram a sua história e que mudaram a sua vida para sempre. Decisões que fizeram a diferença e transformaram a vida de Ruth. E que também pode transformar a minha e a sua história. E a primeira decisão que Ruth toma, que transforma para sempre a vida dessa mulher, é: decida andar com Deus. Decida andar com Deus. Como eu já disse, ela disse: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essa, amadas, foi a primeira atitude, a primeira decisão que Ruth tomou. Ela muito provavelmente havia ouvido a sua sogra, talvez o seu esposo, falando sobre o Deus de Israel. Muito provavelmente ela Noemi contou a Ruth sobre o Deus de Israel. E o ensinamento hebraico de que essa vida, do que essa terra, não é tudo que existe. E de alguma forma, Ruth deve ter sido capaz de sentir que o Deus dos hebreus, que o Deus que os hebreus adoravam, era diferente dos deuses que ela conhecia. Então, estar envolvida com a família do seu marido, do seu falecido marido, e ouvi-los falar sobre Deus, deve ter movido o coração de Ruth. E ela queria conhecer mais desse Deus. Já sua cunhada foi diferente. Era diferente. Ela voltou para os seus deuses, se você for ler a história. Talvez porque ela estava com medo de mudar. A resistência, amados, à mudança retém muitas pessoas na vida. Especialmente na área da verdadeira espiritualidade. Algumas pessoas preferem ficar com o que elas já sabem. Mesmo que em seu coração e na sua mente elas saibam que está errado. Quantas vezes nós ouvimos falar, a pessoa dizer: eu nasci nessa religião e eu vou morrer nessa religião. Ela sabe que está contrário à palavra de Deus, mas ela tem resistência à mudança. Porém, Ruth, ela decide seguir a Deus, ela decide andar com Deus, ela decide servir a Deus. E esta, amados, é sem dúvida a melhor decisão que alguém pode tomar. Quando alguém decide por andar com Deus, decide servir ao Senhor, não tem como a sua vida permanecer da mesma forma. A partir do momento que alguém decide aceitar Jesus, quando alguém decide servir a Deus, sua história começa a ser mudada. Deus, ele começa a escrever um novo capítulo na vida dessa pessoa. A bênção, o favor de Deus vem sobre esta pessoa e a sua história é transformada. Então, amados, a primeira decisão que transforma a nossa história é: decida andar com Deus. Decida servir ao Senhor. E em segundo lugar, decida reconhecer
recomeçar. Decida recomeçar. Ruth, ela decide, no verso 16 e 17 você vai ver isso. Ela decide seguir Noemi para uma terra que ela não conhecia. Ruth, amados, era uma mulher determinada a encontrar o favor de Deus. Ruth era da nação de Moabe. Ela não era uma israelita. E para piorar a situação, se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver que essa nação, a nação de Moabe, era uma nação amaldiçoada, condenada pela maneira que eles trataram o povo de Israel no deserto. Se você ler Deuteronômio 23:36, vai dizer que nenhum moabita ou qualquer de seus descendentes poderia entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. E para piorar, Ruth agora é viúva. E para piorar ainda mais, ela era uma mulher pobre, falida. E enquanto órfã, sua cunhada decide voltar para os seus familiares, Ruth, ela decide recomeçar. Ela abandona o seu povo, os seus deuses moabitas para acompanhar a sua sogra. Ela decidiu começar de novo. Ela decidiu enfrentar uma mudança radical em sua vida, cortando os laços com o passado. Cortando os laços com a sua nação, para seguir com Noemi para Belém. Amados, nós temos um Deus que Ele nos permite e nos ajuda a começar de novo todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã. Cada dia de vida que nós temos é uma chance, é uma oportunidade de reiniciar, de retomar. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E elas se renovam sobre a sua vida. Paulo, ele vai dizer, lá em Filipenses 3:13, ele vai dizer o seguinte: irmãos, uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Amados, abrir mão das coisas que ficaram para trás nem sempre é fácil. Mas é necessário se nós quisermos avançar. E neste versículo, Paulo deixa isso bem claro. Porque ele está determinado a seguir em frente. E nós devemos fazer o mesmo. Todos nós, em algum momento da vida, nós já precisamos começar de novo. É um ciclo de começos, de recomeços em nossa vida. Nós sempre teremos na nossa vida algum projeto, algum sonho, algum desafio, alguma meta para recomeçar. Casais precisam recomeçar o relacionamento após uma crise. Profissionais precisam recomeçar as suas carreiras após uma demissão. Atletas precisam recomeçar os seus treinos após uma derrota. Cristãos precisam também recomeçar seus ministérios e vida com Jesus também após uma frustração. Entenda uma coisa, a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Recomeçar é a oportunidade de fazer diferente.
é aprender com os próprios erros. É como passar por uma estrada e já saber aonde estão os buracos. Recomeçar é a oportunidade de fazer diferente. E eu quero perguntar para você nesta noite: em que área da sua vida você precisa recomeçar? Em que área você precisa recomeçar? Talvez você precise recomeçar como marido. Talvez você precise recomeçar como esposa. Talvez você precise recomeçar o relacionamento conjugal. Talvez você precise recomeçar o seu relacionamento com seus filhos. O seu relacionamento com Deus. Então essa foi uma das decisões que Ruth tomou. Ela decidiu recomeçar. E essa decisão transformou a sua história. E em terceiro lugar, sobre decisões que transformam a nossa história. Terceiro, valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Sabe o que Ruth vai fazer nessa nova terra? Sabe o que Ruth vai fazer após chegar na terra de Belém de Judá? A palavra de Deus diz que ela vai o quê? Rebuscar espigas. Se você ler o capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que Ruth, a moabita, ela disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Para que você entenda, naquela época, havia uma determinação de Deus para que se deixasse os cantos, as espigas caídas para os pobres e para os estrangeiros. Se você ler o livro de Levíticos, no capítulo 23, versículo 22, vai dizer, o Senhor vai determinar isso para Israel. Ele vai dizer: quando vocês fizerem a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas, mas deixará para o pobre e para o estrangeiro. Ruth, ela vai então rebuscar espigas. Ela vai rebuscar espiga. Não precisou Noemi dizer para Ruth: Ruth, nós precisamos de comida, nós precisamos de alimento. Se levanta, vai lá rebuscar espiga. Não. Ruth, ela toma a decisão de ir colher espigas. Ruth é uma jovem determinada. Uma mulher, uma jovem batalhadora. Ruth, ela não tinha medo do trabalho. Ela não ficou de braços cruzados. Mas ela se levanta e ela vai à luta. Ela não fica envergonhada. Ela não se sente inferior por estar colhendo espigas. Mas ela valoriza aquela oportunidade. Sabe, amados, por que muitas pessoas não crescem na vida? Sabe por que muitas pessoas, elas não avançam na vida? Porque elas não querem subir degrau por degrau. Elas não querem. Elas não valorizam as pequenas coisas que Deus põe diante delas. Amados, nós não devemos desprezar os pequenos começos. Nós não devemos. Eu sei que muitos de nós temos admiração pelas coisas grandes. Nós temos admiração pelas pessoas grandes, pelos grandes monumentos, pelos grandes feitos, por grandes realizações, por grandes descobertas. Tudo que é grandioso nos fascina, nos admira. Entretanto, nós devemos compreender
que nem sempre as obras grandiosas de Deus começam do tamanho que havemos. Não há nenhum grande edifício, nenhum grande prédio que foi erguido sem antes ter sido colocados alicerce. Não há nenhuma grande árvore que um dia não tenha sido uma semente. Não há nenhum homem que não tenha sido antes um embrião. Nós não devemos desprezar os pequenos começos. Lembre-se, os grandes rios, eles sempre começam por uma pequena fonte. Então valorize os pequenos começos. Ruth valoriza o pequeno começo, ela vai rebuscar espigas. Eu não sei o que Deus tem colocado em suas mãos, que você talvez ache pequeno. Mas esse é só o começo. Amém? Então, amados, decisões que transformam a nossa história. Decida andar com Deus. Decida recomeçar. Valorize os pequenos começos. E quarto, tenha humildade. Suporte os processos. No capítulo 2, versículo 23, se você ler, diz a palavra que Ruth, ela ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Muitas pessoas, amados, querem ter resultados positivos na vida, mas não querem viver, não querem passar pelo processo. As pessoas querem ter um casamento bem-sucedido, mas não querem investir nisso. Elas querem ter um bom emprego, mas não querem pagar o preço de uma faculdade. Não querem pagar o preço de noites sem dormir estudando. Ruth, ela não desanima. Diz a palavra que ela permaneceu até o fim da colheita. Dia após dia, Ruth estava lá, debaixo do sol, suportando o calor do dia, talvez cansada, mas não desanimada. Ruth, ela suporta as adversidades, porque, amados, ela sabia muito bem. Ela sabia muito bem, ela entendia muito bem o que era dor, o que era sofrimento, o que era viver o luto, o que era viver a pobreza, o que era passar necessidade. Mas ela é uma mulher determinada, ela é uma mulher corajosa, uma mulher ousada e, acima de tudo, uma mulher, uma pessoa que confia em Deus e sabe que Deus está no controle da sua vida. Entenda, toda conquista tem um processo. Se você deseja ser uma pessoa bem-sucedida, você terá que suportar o processo. Às vezes, muitos que olham para mim, que me veem, eu, Juliana, agora, muitos que olham para mim, não imaginam o que eu já passei. Fui abandonada pelo meu pai, rejeitada pelo meu pai. Morei já em um barraco de lona. Passei necessidades extremas, de falta de tudo que você possa imaginar. De alimento, de comida, de falta de roupa, calçado, falta de afeto, abrigo. E eu me lembro até hoje que um dos meus sonhos, quando criança, era comer uma lata de leite moça sozinha. Ai, Jesus, quem já não teve esse sonho, né, gente? Mas esse era um dos meus sonhos. Tomar uma cartela de iogurte. E eu tomei, eu comi, né?
Mas o que eu quero dizer para você é que eu passei por provações, passei por dificuldades. O processo, muitas vezes, ele é doloroso. Eu me lembro que quando eu era mocinha, falando dos meus sonhos, dos meus projetos para uma pessoa da família, e que um dos meus sonhos era fazer uma faculdade, e eu iria fazer. E essa pessoa, ela se virou para mim e ela disse o seguinte: você fazer faculdade? Você nasceu para limpar chão, se contente com isso. Eu não respondi nada para aquela pessoa. Mas dentro de mim, eu já tinha Jesus nessa época. Já havia conhecido o Senhor. E eu disse dentro de mim, eu repreendo essa palavra. Eu vou sim fazer uma faculdade. Eu vou sim ter um futuro melhor. E eu fiz a minha faculdade. Eu fiz. Foi fácil? Não. Estudar demanda tempo, demanda dedicação, demanda empenho, finais de semana de estudo, mas tudo isso faz parte do processo. Alcançar o que nós almejamos, amado, alcançar o que sonhamos, demanda esforço. Para estar no topo da escada, não tem, amados, não tem como estar no topo da escada sem antes subir o primeiro degrau. Não tem como. E isso vale para muitas coisas na nossa vida. Como que eu quero ter uma vida diferente? Como que eu quero ter uma vida vitoriosa? Se eu não quero passar pelo processo, se eu não quero passar pelo deserto. Entenda uma coisa, o processo ou o deserto, nós podemos chamar de lixa de Deus. É a lixa de Deus. É onde Deus, Ele trabalha no nosso caráter. É onde Deus nos molda, nos quebra, nos refaz. O processo, amados, é a refinaria do Senhor. E nós, amados, precisamos ter humildade, nós precisamos ter determinação para suportar os processos, para suportar os desertos. É preciso se esforçar. Joyce Meyer, ela vai dizer uma frase que eu considero extraordinária. Ela diz assim: a maneira como você se comporta no seu deserto irá determinar o tempo que você ficará nele. A maneira como você se comporta no seu deserto irá determinar o tempo que você ficará nele. Como você tem se comportado no seu deserto? Como você tem encarado a lixa de Deus? Como que você tem encarado o processo de Deus na sua vida? Nosso Deus, Ele é um Deus que muda histórias. E Ele deseja mudar a sua história. Então seja humilde. Suporte os processos. E você, eu tenho certeza, você será vitorioso. Você será vitorioso. Então, amados, tenha humildade, suporte os processos. E quinto lugar, aproveite as oportunidades. Glória a Deus. Aproveite as oportunidades. No capítulo 3, Noemi,
ela dá um conselho para Ruth. Naquela época, para que você entenda bem rapidamente, o parente mais próximo, ele poderia, se ele desejasse, é claro, ele poderia resgatar aquela viúva, casar-se com ela. E Boaz, que era que era o dono do campo em que Ruth foi colher, era um dos resgatadores. Olha o que diz o capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia aberta. Disse-lhe Noemi, olha o conselho que Noemi dá. Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele vai limpar a cevada na eira. Olha, minha filha, olha o conselho. Você se banha-te, unge, põe um bom perfume, põe os teus melhores vestidos, fica bem bonita e cheirosa, e vai e desce a eira. E desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. E quando ele for repousar, você nota o lugar em que ele se deita. Então, chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. E disse Ruth, tudo quanto me disseres, eu vou fazer. Olha que mulher corajosa, amados. Que mulher corajosa. Porque com base no conselho de Noemi, Ruth, ela se apresenta aos pés de Boaz na eira para pedir sua proteção como parente redentor. E quando Ruth, ela descobrir os pés de Boaz e se deitou aos pés dele, ela estava dizendo, sabe o quê? Ela estava dizendo que desejava ser possuída por ele. Quando lá na frente, ele descobre que ela está lá e ela diz para ele, estende a tua capa sobre a tua serva. Se você ler, ela vai falar isso, quando Boaz acorda e vê que ela está ali, ela fala, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela estava dizendo, eu quero me casar com você. Mas, amados, Ruth correu um risco terrível ali. Ela corria o risco de ser rejeitada, de ser ridicularizada. Ela colocou a própria reputação dela em risco, porque ele não tinha obrigação de casar com ela. Ele poderia, se ele quisesse. Olha o risco que essa mulher correu. Essa mulher foi ousada em seguir o conselho de Noemi. Ela foi obediente em face do medo. E a sua obediência foi recompensada. Amados, em toda a Bíblia, Deus, ele nos ordena a não temer, a ter bom ânimo, a ter coragem. Às vezes na vida é preciso correr riscos. É preciso obedecer a Deus, mesmo não compreendendo. A vida, as oportunidades são como as águas de um rio. Nós nunca entraremos nas mesmas águas. Uma oportunidade perdida, amados, é uma oportunidade que não se recupera. Porque o tempo não se recupera. Oportunidade é uma ocasião favorável. Quando nós temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. E eu creio que momentos como esses são presentes do Senhor. Todos os dias,
quando você se levanta, há um leque de oportunidades que é colocado diante de você. E muitas vezes oportunidades que são colocadas através do arranjo divino. Deus, Ele nos dá a oportunidade de conhecer pessoas, de experimentar momentos novos, de nos revelar algo especial. Todos os dias as oportunidades aparecem e desaparecem, chegam e vão embora. E muitas vezes, a mesma crise que leva as pessoas a chorar, que leva uma pessoa a chorar, é vista pelo outro como uma oportunidade de vender lenços. Não é verdade? E como que eu aproveito as oportunidades? Como que eu vou aproveitar bem as oportunidades? É deixando a zona de conforto. É sendo sábio no uso do tempo. É orando. É sendo corajoso. É arriscando. Quando nós, minha família, nós recebemos o convite para vir para Campo Grande, para nós foi um desafio. Sair de um lugar conhecido, sair da nossa zona de conforto, para um lugar que nós não tínhamos ideia de como seria. Mas nós oramos, entregamos nas mãos do Senhor e arriscamos. E eu digo, nós fomos muito corajosos para aproveitar as oportunidades que Deus coloca à nossa frente, amados. É preciso ter coragem. É preciso muitas vezes arriscar. É preciso sair da zona de conforto. Por isso, quando eu olho para a nossa vida, eu penso, graças a Deus, que nós não perdemos a oportunidade que o Senhor colocou à nossa frente. E eu pergunto para você nesta noite, o que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem colocado à sua frente? Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Seja forte, seja corajoso. Porque Deus te trouxe a este lugar. Porque se Ele te trouxe aqui, é porque Ele está cuidando da sua vida. É porque Ele está com você. E para terminarmos, porque já deu meu horário. Sexto lugar, confie que Deus sempre tem um futuro melhor para a sua vida. Aleluia! Confie, Deus sempre tem um futuro melhor para a sua vida. O capítulo 4, a partir do versículo 13, vai dizer, olha só, assim tomou Boaz a Ruth, ele se casa com ela, e passou a ser a sua mulher, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que extraordinário. Ruth, ela se torna bisavó de Davi. Aleluia. Bisavó de Davi. O rei mais conhecido em Israel, o maior rei que Israel já teve. Um homem segundo o coração de Deus. Quem jamais teria sonhado que uma forasteira,
que uma mulher moabita um dia estaria na linhagem do próprio Cristo. Porque se você for lá em Mateus, o nome de Ruth está lá, na linhagem de Jesus. Deus, Ele te conhecia antes de você nascer. Ele sabe o que está passando na sua vida, o que está acontecendo na sua vida hoje. Então espere coisas grandes de Deus. Espere coisas grandes do Senhor. A fé de Ruth, a fé que Ruth tinha em Deus, no Deus de Israel, salvou a sua vida. Salvou. Ela permitiu que o Senhor desse um recomeço em sua vida. Ruth teve coragem de recomeçar em uma terra estranha para ela, com costumes diferentes, com pessoas diferentes. Ela teve que começar catando espigas para sobreviver. Todo começo é difícil, amados, todo recomeço é difícil. Mas nunca se esqueça que com Deus é possível. Então, coragem, coragem. Coloque-se em pé. Aleluia. Isso só foi possível na vida de Ruth, porque ela tomou uma decisão. Porque ela tomou uma decisão. Ela poderia ter ficado onde ela estava. Ela poderia ter se acostumado ao pó, à cinza, à dor. Que é o que infelizmente acontece com muitas pessoas que se acostumam a viver nas cinzas. Mudar é difícil. E faz parte de todo recomeço. Mas tenha atitude. Tome atitude. Se erga em Deus, busque ao Senhor, não desista da sua vida, não desista do seu sonho, não desista da sua história. Porque assim como Ruth, através das suas atitudes, das suas decisões, ela alcançou o favor de Deus e teve a sua vida transformada, a sua história mudada. Você também pode ter a sua história mudada, se você confiar no Senhor. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a orar. Deus está neste lugar. O Senhor, Ele deseja transformar a sua vida. O Senhor, Ele deseja mudar a sua história. Talvez até aqui a sua história tenha sido uma história de dor, tenha sido uma história de sofrimento. Mas hoje, o Senhor, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Aleluia! Comece a orar. Comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Quais as decisões que você precisa tomar nesta noite? Quais posturas na sua vida precisam ser diferentes? Aleluia! Para viver coisas extraordinárias em Deus, é preciso ter atitude, é preciso se posicionar. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Declare. Declare isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amado, entenda uma coisa. Presta atenção aqui. Para viver coisas novas, é preciso ter novas atitudes. É preciso ter novas posturas.
É preciso ter novos posicionamentos. Entenda uma coisa: Deus, Ele faz. Deus, Ele faz o impossível na nossa vida. Mas tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar. Deus, lá no deserto, mandava o maná todos os dias para o povo. Mas era Deus que colhia o maná? Responda para mim, era Deus que colhia o maná? Era Deus que cozinhava o maná? Não. Era o povo que tinha que se levantar, que tinha que ir lá e colher e preparar. Deus dá o alimento, mas você precisa se levantar. Deus, Ele está olhando o teu sonho. Deus conhece o teu sonho, mas você precisa se posicionar. Se você deseja fazer uma faculdade, se você deseja ter algo novo na sua vida, você precisa se levantar. Aleluia. Pare de mimimi. Para de dizer que você não consegue. Pare de dizer que você é um fracassado, uma fracassada. Pare com isso. Seja uma pessoa bem resolvida na sua vida hoje. Se levante, postura, tenha força, tenha coragem. E você vai ver que o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. Declare, Espírito, 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 vem. Venha sobre a nossa vida, Senhor, nesta noite. Oh, aleluia. Espírito vem, Espírito Santo, Espírito Santo, venha mudar histórias nesta noite. Venha mudar, Senhor, realidades. Aleluia. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare, 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 declare. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, Declare em trazendo nome de sobre Jesus. mim uma nova manhã.